Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal. Temos muita coisa para falar hoje. Vamos lá então. Começando então pelo ACWI, temos ali fechando o dia em alta de 0,50. Tivemos uma semana aí de queda de 0,9. Deixa eu ajeitar esses gráficos aqui, colocar mensal, semanal, diário. Assim fica legal para olharmos. Pô, tá lá. Carinha de ombro, cabeça a ombro nesse diário, hein, cara? E carinha! Nossa! Bom, semanal, tá mirando média de 9, topo anterior, por enquanto uma correção completamente normal, depois da forte puxada que vem dando, tá? Emerging Markets, semanal fechou um doji, gráfico diário hoje abriu em gap, fechou um gap, voltou. Para cima tem que vencer esse 68, para baixo tem médias como suporte. Já no gráfico mensal, acionou 6779, 6794. Sim, acionou um 93D, compra 93. Qual que foi o fechamento desse cara? 6825, 6841. Puxa vida, não é o 93, mas o espírito é a mesma coisa, né? Então para cima tem que vencer a região do 68 ali no diário. Emergente menos China, mesmo esquema, tem que vencer 99,60, para baixo tem médias como suporte. América Latina subiu bem hoje, 2,80%, puxado principalmente pelo EWZ, né? Movimento bem agressivo. E o que nós tivemos aqui nesse cara? Novamente segurando a média móvel de 200 períodos, né? E agora o que a gente vai ficar de olho? Em um eventual pivô alinhado na média móvel de 200 períodos. E aí ficaria bastante interessante. Tem que ir vencer 35,60, 36. Gráfico semanal. Média de 50 está chegando por baixo, segue numa grande lateralização, assim como no mensal. A WZ subiu 1,70 hoje, gap de alta e foi embora, foi testar a média de 50, 20, 200 no gráfico diário, como resistência, né? Gráfico semanal, uma bela de uma falha de topo na média móvel de 50%, região do violino, né? Lembra do vídeo da semana passada. E agora, se acionar isso aqui, se fizermos um blended candle aqui, nós temos um candle bastante bullish aqui, né? Então, semana que vem, se romper a região aqui dos 35, temos total potencial de vir novamente flertar nos 36,80, que naturalmente seria os 180 mil pontos do Ibovespa, tá? Já o SPY hoje sobe 0,40. Confesso que achei que ia subir mais, tá? Ficou bem contido o movimento durante o dia. No gráfico semanal, continua com espaço para vir na média de 9 e topo anterior, então por enquanto correção completamente normal, mas em compensação no semanal, no mensal, na verdade, acionou o 9,3 de compra e continua com espaço para cima. SP Futuros veio na média de 20, reagiu na média de 20 e movimento bastante técnico, né? Agora o que a gente vai ficar de olho? Que se perder a média de 20, abre caminho para a média de 50. Nasdaq está na média de 20, perder ali mira média de 100. No gráfico semanal está em cima da média de 9, não conseguiu renovar topo histórico, tá? Não conseguiu renovar topo histórico. Nasdaq segue nessa dinâmica aqui do gráfico semanal. Dow Jones segurou na LTA, que a gente já vinha comentando, né? Então, um movimento extremamente técnico mesmo. E agora está reagindo onde era esperada a reação. Se conseguir voltar acima da média de 20, abre caminho para novamente buscar a parte alta do canal. Ô Luciano, mas e se perder a média de 50? Naturalmente, média de 9 do gráfico semanal. Aí teremos uma deriva com espaço para vir buscar a média de 100 e média de 200. Muita atenção nesse fechamento mensal, tá? Por enquanto temos uma senhora de uma estrela cadente no Dow Jones. 2000, também a mesma dinâmica do Dow Jones. Segurou ali na média de na média de 20 e média de 50, tá? Se perder ali, mira parte baixa do canal e média de 100, no gráfico semanal tá em cima da média de 9, tá? Já o T10 subiu 0,6, foi fechar perto da máxima na semana, mesmo com intervenção do Tesouro, né, nos Treasuries. E, cara, não mudou nada, tá? Isso aqui continua mirando 4.800. DXY tentou uma reação hoje, deixou um Harami ontem, não acionou. Temos um Doji aqui na sexta-feira.
no gráfico semanal está em cima da média de 50 e da retração de Fibonacci. É um candle vendedor, sem dúvidas, tá? Ainda mais que o OBV faz um Advanced Breakdown aqui no semanal com firmeza, diário também. Então, para baixo, abre espaço para 97,80 tranquilamente. Já o VIX, ontem bateu na média de 20, sentiu a região, voltou. Hoje teve vencimento de opções, né? Então vamos ver se essa compressão de volatilidade aí acaba para a semana que vem. Para cima, precisa vencer a região dos 16,15, 17. E enquanto abaixo de 16, vocês já sabem, né? Mantemos aí proteções e boa. TBC, confirmou o pivô diário, esse negócio tá mirando topo histórico, ponto, tá? E tá indo forte, diga-se de passagem. Minério de ferro para cima, mira média de 50 no gráfico diário, média de 9 no gráfico semanal. O petróleo fechou forte, maior fechamento aí do semanal do petróleo desde a semana de maio de 26, tá? Então você vê como que tá forte isso aqui. E, cara, se vier vencer 98,50, temos um problemão, tá? Ainda mais com esse OBV já fazendo Advanced Breakup no diário e no semanal. Então, muita atenção nesse movimento do petróleo. Muita atenção. Ouro. Rompe a média de 200, não quis nem saber. Muito forte. E tá abrindo espaço aí para 4,700, 4,960, tá? Tá bem forte o movimento. Uma bandeira aqui no gráfico diário, teve pivô alinhado. O pivô aqui foi muito claro, alinhado justamente na média de 9, né? Para cima mira justamente lá no 4,800, que coincide com a região de 50% do gráfico semanal. A prata, mesmo esquema, fez o movimento. Tivemos um pivô alinhado em médias. Para cima mira a região de 75 e 50. Gráfico semanal tem uma LTB lá nessa região. E se traçarmos todo o movimento de queda do gráfico semanal, temos ali para baixo, acima na verdade, região de 74, 30, 81 e 60. Coincide justamente com esses movimentos do gráfico diário, tá? É um movimento bem técnico. EFA, semanal, correção normal. Hoje recuperou bem, né? Bem mesmo, que caiu durante a semana inteira. Hoje conseguiu recuperar grande parte da queda semanal. Para cima mira novamente a região de 108,90. Para baixo tem média de 20, chamando como suporte. Londres recuperou praticamente toda a queda da semana. Praticamente não, toda a queda da semana. Bateu na média de 9 gráfico semanal. Isso aqui é um 9,2 de compra semanal. Alemanha. Por enquanto, isso aqui é um 9,2 de compra no gráfico semanal. O gráfico diário acionou um PC de compra na média de 20. França. Segurou na média de 9, perder média de 9, mira média de 20 no gráfico semanal. O gráfico diário está em cima da média de 50. Uma queda firme desde o alvo lá do 8,750, né? É um movimento muito técnico, diga-se de passagem, né? Depois de fazer o pivô alinhado em média, veio o alvo 1, veio o alvo 2. Movimento bem técnico. Itália está em cima da média de 50. Já temos a média de 9 virada para baixo. Se perder essa média de 50, vai abrir caminho para a média de 100, tá? Então, muita atenção. Até agora, só a Bolsa de Londres forte, tá? Suíça, essa aqui tá forte. 9,3 de compra no gráfico semanal, diário segurou lindamente na média de 50. Euro 50, 9,2 de compra semanal mirando média de 9, gráfico diário tá na média de 20, para baixo mira média de 50. Já na Ásia, temos Tóquio. Devolveu a alta da semana passada subiu 4,70, essa semana cai 4. E vamos ficar bem de olho agora no quê? Se perder essa média de 100 por baixo, caminha na média de 200. Temos um ombro, cabeça a ombro aqui. E a média de 20 no gráfico semanal. Vamos olhar a história? Das últimas vezes em que a bolsa do Japão bate na média de 20, ela vai reto, tá? E agora ela não está indo reto. Então, muita atenção nesse movimento gráfico diário, principalmente. Perder a média de 100 vai abrir caminho para a média de 200. Então, muita atenção nesse movimento do Japão. China 50 segue uma grande lateralização, precisa vencer média de 50 do gráfico semanal para poder mirar a parte alta. Hong Kong 50 está numa LTB importante, romper aqui vai fazer um pivô alinhado na média de 100 do gráfico diário, tá? E vai abrir um belo de um espaço para cima, de olho aí em Hong Kong. Hong Kong Tech falhou topo, buscou médias, para cima tem que vencer a região dos 5 mil, vai. Que também é a média de 9 ali no gráfico mensal. Gráfico semanal pode ser um pivô alinhado na média de 9. Coreia.
Coreia bateu média de 9. Isso aqui é um 9,2 de venda no gráfico mensal. É mensal não, semanal. Se perder a região dos 6.970. Então, muita atenção nessa região. No gráfico diário, para cima tem que vencer média de 50, tá? Tem que vencer média de 50. E para baixo é justamente essa região ali do gráfico semanal, tá? Então, temos 2 pontos bem claros aqui na bolsa da Coreia. Vencer média de 50, que faria um ombro, cabeção, ombro invertido, catapultaria esse cara lá no topo histórico, ou perder 6.978, acionando venda no semanal, mirando novamente média de 50 no gráfico semanal, naturalmente média de 200 no gráfico diário. Muita atenção nesse movimento da Coreia, tá? Muita atenção mesmo. Taiwan voltou na média de 50, só que pode ser um pivô alinhado nessa média de 50 e 20 do gráfico diário. Tem que vencer essa região do 46.400, tá? Para baixo tem que perder média de 20. Índia veio na média de 50, reagiu, tá na média de 9. Gráfico semanal veio na média de 20. Para cima, isso depois de falhar topo, né? Então nós temos aqui um sanduíche muito claro na bolsa da Índia. Por cima, média de 50 e 100. Por baixo, média de 9, média de 20. Então, pro lado que romper, esse negócio tem de andar. Austrália buscou parte alta desse alargamento que a gente já vem estudando há muito tempo. E, cara, sentiu, né? Sentiu. E agora uma correção aqui nessa bolsa seria completamente normal. Fica bem de olho nesse diário, tá? Tá em cima da média de 20. No semanal, isso aqui é o 9,3 de compra. Se for para engatar uma super trend de alta, vai ser agora. Então, muita atenção nesse cara, tá? Bitcoin, 78 mil dólares. Que paulada, cara. Bonito. E para cima, já ticou lá nos 79,5, né? Coisa bonita. Para cima, abre o caminho ainda para 82.830. Não acho que vai subir reto, tá? Não acho que vai subir reto. Tem uma média de 50 aqui no gráfico semanal, então uma correção que seria completamente normal. Mas o mensal, para quem lembra do vídeo de fechamento mensal, tá lá. Média de 50 fez o seu trampo, assim como a média de 200 no gráfico diário. Então foi um movimento extremamente técnico. Extremamente técnico, tá? E cumpriu os objetivos aí do gráfico diário, né? E do semanal também. Ó, tem aqui esse pivôzão alinhado em média. Tá no alvo 1, 2 para cima 81.700. E aí, se traçarmos a retração desse movimento inteiro, temos aqui o Bitcoin exatamente na retração de 38.2 de toda essa queda. Então, uma correção seria completamente normal. Inclusive, esse é meu cenário base. O negócio volta aqui na média de 9 e marca aqui uma super trend, pô, seria lindo, tá? Ah, Luciano, mas e se subir reto? Aí, quem me escutou por aqui pelos vídeos de fechamento e tá comprado no Bitcoin e outras moedas aí, vai surfar o movimento. Ethereum. Veio buscar a média de 200 no gráfico semanal, movimento extremamente técnico. Gráfico diário deu um porradão bonito, diga-se de passagem. E para cima mira a região do 2.600. Cara, tá bem bonito isso aí. Bem bonito mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui no gráfico semanal, mira já tá na retração de 38.2, tá na média de 200, vence aí, mira 2.700, 344. Então tá bem bonito também, tá? O dólar contra o real apanhou na média de 50 no gráfico semanal, um movimento extremamente técnico, falha de topo no gráfico diário, perder essa média de 50 e 20 do gráfico diário, vem brincar de novo na região da média de 100, região do 507. Se perder ali, aí a conversa vem para o semanal. Então, por enquanto, cara, movimento muito técnico, tá? Muito técnico mesmo, falha de topo, ficou bonito o movimento, assim como dos juros que a gente vai falar já já. Então, ficou bem, bem maneiro isso daqui, tá bom? O euro também bateu média de 50 no gráfico semanal, tomou porrada, assim como na média de 200 do gráfico diário. Deixou uma engolfada de baixa bonita hoje aqui, tá? Engolfou 1, 2, 3, 4 candles. Então, perder a mínima de hoje abre o caminho para média de 20, média de 50 no gráfico diário, tá bom? Então, tá bem bonito isso daqui. Falando agora do nosso mercado, vamos lá. TI fechou em queda na semana de 1,12, hoje caiu 0,70. No gráfico diário, bateu na parte alta do canal no começo da semana, foi caindo com uma vagareza absurda ao longo da semana. Tá mirando novamente média de 100. Se perder média de 100, endereço média de 200. E aí eu tenho poucas dúvidas que para isso acontecer a gente vai ter que começar a falar de eleição, tá? A gente entrou na corrida eleitoral para valer.
Então, muita atenção no que vai acontecer. Poxa, Luciano, mas o mercado também pode segurar por aí e fazer um pivô alinhado em média. Pode, exatamente. Mas para a gente poder ver estresse aqui no DI, vai ter que romper essa LTB no gráfico diário, tá? Ibovespa fecha a semana em 2,45 de alta, depois de uma senhora falha de fundo no gráfico semanal, né? Por isso que eu falo da importância da região do violino. Não perdeu 164,300, não teve venda, ponto. E isso a gente surfou muito bem lá no grupo fechado. Inclusive, quero agradecer, cara, a montanha de gente que começou a me seguir no Twitter, que veio atrás do grupo fechado. Infelizmente, não tem vaga para todo mundo, né? Sempre deixei bem claro que o grupo tem limite de membros e eu não quebro essa regra, tá? Então, tem muita gente na lista de espera. E é isso. Eu espero que, né, possa aparecer vaga para vocês no futuro. E é isso, beleza? Mas obrigado mesmo por quererem, né, fazer parte do meu trabalho. Obrigado mesmo, tá? E aí o que acontece? Ibovespa, peraí que saiu o Datafolha, já volto aqui na gravação. Ok, nenhuma novidade no Datafolha. Tá. Então o que nós tivemos aqui no Ibovespa gráfico diário? Foi buscar a média de 20 e média de 50. Muito difícil o mercado depois de uma paulada dessa romper médias no primeiro toque, tá? Muito difícil. Então, o que eu espero para semana que vem? Não seria nenhum absurdo o mercado fazer uma correção dessa barra de hoje, tá? Não seria nenhum absurdo mesmo. Só vou acreditar em movimento ascendente, e eu venho falando isso desde a sexta-feira passada, vocês lembram disso. Primeiro tem que vencer médias e retrações. Se vencer 174, 450, aí a gente começa a olhar para cima, tá? Então, calma, cautela, canja de galinha. Poxa, Luciano, mas se fizer um blended candle aí no semanal, nós temos o martelo na média móvel de 50 períodos e zona do violino. É verdade, verdade. Mas só dá jogo se vencer a região de 174,5, tá bom? Então, muito bem. Icon sobe 3%, voltou para dentro do canal no gráfico diário, bela barra hoje, para cima mira média de 20, média de 50. Gráfico semanal, uma reação a 2 semanas de forte queda, nada de muito interessante. IX, esse aí não tem falha de fundo não, cara. Esse aí já tem pivô confirmado, gráfico diário, uma correção depois de bater alvo de 200%, média de 20 por cima serve como resistência. E FNC, esse aqui é o destaque, né? Porque foi o que mais caiu ontem e hoje, numa barra só, engolfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões. Bonito, né? E largou uma bela de uma falha de fundo no gráfico semanal, exatamente no 111 do pivô. Exatamente no 111. Então, se semana que vem romper a máxima dessa semana, temos uma falha de fundo nesse FNC? Temos. E para cima, mira média de 20 do gráfico diário. Então vai ficar interessante o negócio aí, tá? Vai ficar interessante. Inclusive foi o setor que mais se destacou hoje, junto com Icon, tá? IMAT sobe 0,98 na semana, segurou de novo na média de 50. Gráfico diário segurou na retração de meio de FIBA e se vencer a máxima de hoje, abre caminho para ir testar lá os 6,5, tá? Então tá interessante. IMOB sobe 0,40 na semana hoje, sobe 2,20, segurou na média de 20 gráfico mensal. Gráfico semanal ainda tem caminho para vir na média de 100 no semanal. Já no gráfico diário segurou bonito na região de alvo de 1.200. Se vencer média de 20, abre caminho de fractal para ir testar a média de 50. Tá? Utility sobe 2% na semana, 1,60 hoje. Gráfico semanal tá numa região de demanda, é verdade, mas continua com pivô de baixa ativo. E, cara, tem que começar vencendo essa média de 9 no gráfico diário. Tá? Então tem muita coisa ainda para acontecer aí. Muita coisa. Dólar. Já falei do spot lá, então não tem muito que ser redundante aqui. Segurou na LTB semanal. Amém. Porque eu tava com medo desse Joy de Nápoles ser acionado no semanal. Para baixo, volta a mirar fundo anterior. E o índice fecha em alta de 2,39 na semana, 1,80 hoje. Para quem lembra do vídeo de fechamento semanal, lembra do meu comentário. Pessoal, se tem lugar para reagir, é aí. Média móvel de 100, 200 semanal, mais LTA, mais retração de meio de FIBO. Cara, então tem alguma novidade aqui? Não tem. O problema é que tem gente que fica tentando encontrar motivo em qualquer coisa para qualquer coisa. Cara, o bom do gráfico é que ele condensa a notícia positiva, negativa, a expectativa do cara que quer comprar, a expectativa do cara que quer vender. Tudo isso está no gráfico. Então, nosso papel aqui, quando a gente olha gráfico,
é justamente interpretar essa informação e usar ela para ganhar dinheiro. O porquê do pra quê do por onde, pouco importa, cara. Depois você procura motivo, mas o importante é você entender o contexto e fazer alguma coisa. O cara que buscou venda essa semana nessa região de contexto de gráfico diário, uma coisa é você fazer proteção, outra coisa é você querer abrir direcional vendedor. Complicado, hein, cara? Complicado. E o índice deu a letra nessa região do mercado, tá? Deu a letra mesmo. E agora vamos ficar de olho para segunda-feira, o que o mercado vai aprontar por aí. Axia, na semana, fecha em alta de 4%. Hoje subiu 1,40. Tivemos uma falha de fundo de novo em Axia. E se vencer a média de 50 do diário, brinca lá na média de 100, tá? Então, por enquanto, nada a fazer. B3 sobe 2,80 na semana, 5,20 hoje. Também não é novidade, cara. Para quem acompanha o vídeo de fechamento aqui, sabe o que eu falei semana passada sobre esse martelo em região de contexto de B3. Sabe mesmo. Inclusive, passou cação em B3. A gente pegou lá no grupo fechado. Saímos hoje, tá? Bateu o nosso objetivo, mas esse papel tem potencial de voltar lá no 16,10. Tranquilamente, tá? Inclusive, o semanal tá saindo um fundo duplo bonitão. Quer dizer, é uma trap num candidato a fundo duplo, que só vai ser fundo duplo efetivamente se romper eixo. Banco do Brasil sobe na semana 0,30, hoje sobe 2,15. Deixou um belo de um doji no dia. No gráfico diário foi lá na média de 9, tomou porrada. Eu, torcida do Flamengo, torcida do Palmeiras e todo mundo vai colocar alarme na mínima e máxima dessa semana. Pro lado que romper, é o tom do mercado. Lembrando que aqui é o ativo mais sensível ao componente eleitoral, tá? E o que rolou de derivativo essa semana foi brincadeira, tá? Ontem teve muita compra, muita call, que acabou reverberando o movimento de hoje. E teve muita venda hoje à tarde, mas assim, muita com força. Para quem me acompanha no Twitter já deve ter visto, compartilhei lá, foi um volume anormal de put. Eu não tô direcional vendedor em Banco do Brasil, tá? Tenho Banco do Brasil em carteira, o que eu faço com essa informação é me proteger, mas realmente é uma posição bem atípica, tá? Bem atípica, até por isso que eu pausei aqui para poder ir olhar o Datafolha, porque não teve nenhuma novidade expressiva, então não vem daí esse possível movimento, né? Bradesco, caiu 1,80 na semana, sobe 3,11 hoje. Ainda apanhando na semana, foi o pior banco, tá? Pior banco. E não conseguiram salvar de um pivô de baixa no semanal, tá? Não conseguiram salvar. Fechou abaixo do 16,40, abre caminho para a média de 100 e para a região do 16,60. E que eu fico de olho aí, que nós temos, sim, um martelo na média de 20 do gráfico mensal, que aí é o mesmo esquema, cara. É muito difícil o ativo, depois de uma forte tendência, bater na média de 20 e perder de primeira. Então, se eu tô vendido em Bradesco, eu saio. Por quê? Média de 20 no gráfico mensal, retração de 38,2 no gráfico semanal. O ativo caiu de sobremaneira no gráfico diário. Se fizermos um blended candle de hoje, ontem, antes de ontem, nem precisa fazer blended. Isso aí, esses 3 candles aí, de sexta, quinta e quarta, isso é uma estrela do amanhã. Mais um martelo no gráfico semanal. Então, se essa brincadeira toda for acionada, e aí naturalmente é romper na máxima desta semana, abre potencial para Bradesco e brincar lá na média de 20 do gráfico diário. O que vai fazer lá? Aí é uma coisa de cada vez, tá? BB Seguridade, sobe 0,60 na semana, 1,70 hoje. Papel de lado na semana inteira, né? Para baixo, média de 20 vai encostando no semanal. Por enquanto, nada demais. Para cima, se vencer média de 9 no gráfico diário, abre caminho para testar a média de 20. Bova 11, mesma leitura do índice do Ibov, não vou ser redundante aqui, tá? PEPAC. PEPAC semanal deixou um candle, um fundo mais alto, mas esse fundo só vai ser confirmado semana que vem se romper a máxima desta semana. No gráfico diário venceu média de 9, mira média de 20. Embraer caiu em 77 na semana, sendo que hoje caiu 1%. Cara, é uma senhora estrela cadente no gráfico semanal, distanciado de sobremaneira da média de 9. Então uma correção até a média de 9 seria completamente normal. Nossa, Luciano, mas e a simetria lá no 105, 110? Cara, a gente tá falando dessa simetria desde os 70, chefe. O negócio tá 100. Se você não aproveitou nada desse movimento até agora, desculpa, mas você tá atrasado no bonde. Agora uma correção na média de 9 no gráfico semanal seria completamente normal. Tá? Inclusive fechou abaixo da média de 9 no gráfico diário, abrindo caminho para a média de 20 como primeiro fractal. Itaú na semana caiu 1%,
no dia subiu 2,90. E aqui foi uma aula, cara. Uma aula. No vídeo de ontem, de quinta-feira, eu falei, olha, eu não vendo Itaú com divergência altista no OBV e não vendo nenhum ativo na zona do violino. Hoje o papel subiu 3%, cara. Olha o candle que me deixa no gráfico semanal, olha o candle que deixou no gráfico diário. Ontem, hoje e quarta é uma estrela da manhã, em termos de configuração de gráfico, de candle. E se fizermos um blended de hoje e ontem, isso aí é um giga martelo em região de suporte. Além do candle de ontem ter sido uma trap. Então fica muito evidente aqui que se rompe essa média de 9 no gráfico diário, esse negócio vai parar na média de 20. Tá? Então, pô, você vai ficar vendido em região de suporte? Não faça isso. Petrobras sobe 5,20 na semana. Hoje caiu 0,05. E, cara, é um papel que passou muita coisa pra cima. Muita coisa pra cima. Então, muita atenção em Petrobras, tá? Muita atenção mesmo. É um papelzinho aí pra se ficar de olho. Ó, tem um fundo, tem um topo. Vencer esse 44,34 aí, vai abrir caminho pra topo histórico, tá? Então, muita atenção em Petrobras nos próximos dias. Muita atenção mesmo. PetroRio na semana sobe 7,20, hoje sobe 1,30. E não perdeu o candle de ontem. Lembra do meu comentário de ontem? De que montaram uma posição alavancada para baixo? Pois é. Por isso que tem que ter contexto, cara. De nada adianta você identificar uma operação atípica em opções e aquilo não ter um contexto gráfico coerente. Ontem teve essa posição de prio, o camarada vendeu call e montou uma trava de baixa, mandei no grupo fechado e falei, cara, não tem contexto técnico isso aqui. Por isso eu não vou passar agora. E aí, até vim pra hoje com a cabeça de que, cara, se perde a mínima de ontem, beleza, faz sentido técnico pela região do 111. O mercado foi fechar na máxima hoje, você entendeu? E vencendo média de 20 gráfico semanal e abrindo caminho para topo histórico. Aí você vai ficar na frente disso aí? Você tá louco. Localiza. Subiu 1,20 na semana, hoje subiu 6%, cara. E vencendo média de 9 no gráfico diário, martelão em retração de 61 de fibra semanal, pra cima mira média de 20 do gráfico diário. Ponto. Sabesp. Fechou de lado na semana, queda de 0,17. Hoje subiu 1,90. Tá na média de 100 no gráfico semanal? Está. Tá na média de 20 do gráfico mensal pela primeira vez desde 2023? Está. Acho que vai perder essa média de 20 em linha reta no gráfico mensal? Não. Acho que vai perder essa média de 100 no gráfico semanal? Também não. Dito isso, se der deriva ali naquele gráfico diário, eu vou buscar compras. Small. Sobe 2%. Hoje subiu 3%. Cara, passou cação nisso aqui essa semana. Nós fizemos um bom resultado, inclusive. Mas é impressionante como o negócio foi que foi. Venceu média de 9 do gráfico diário, pra cima mira média de 20, média de 50, tá? Só pra explicar aqui, né, o que é cação, o que é tubarão. E agora eu vou ter que fazer outra figurinha do Megalodonto, né? Quando tem alguma posição em opções que eu identifico lá, através das plataformas, e tem um contexto gráfico, eu vou olhar a quantidade. Se é alguma coisa pra cima de 1 milhão de opções, tubarão. Se é uma coisa abaixo de 1 milhão, cação, tá? E aí a gente faz essa brincadeira lá no grupo fechado e, cara, é impressionante como isso funciona bem, tá? Funciona bem demais. Ah, Luciano, você tá brincando. Eu te mostro. Peraí. Deixa eu abrir aqui a planilha. Tubarão. Eu não vou mostrar, obviamente, as operações que estão abertas, né? Mas tá aqui, ó. Isso aqui é todo histórico, ó. Vencedora e perdedora, tá? E aqui tá dizendo, ó. Se é direcional, se é proteção, tipo de operação. Então, ó, Banco do Brasil, a gente fechou hoje. Foi direcional Seco e TM. Teve B3 que eu falei pra vocês agora há pouco, ó. Foi trava OTM, OTM. Teve de Bova, fluxo pelo EWZ, Seco e TM. Teve Small, que é essa que eu acabei de comentar, trava OTM, OTM. Tem perda também. Teve uma de Banco do Brasil que deu perda. Tem outra de B3 que deu bom. E tem várias aqui, entendeu? Então, cara, esse negócio funciona bem pra caramba. Mas tem que ter contexto. Sem contexto, chefe, não adianta de nada. E aqui, gráfico diário, mira média de 20, média de 50. Deixou um belo candle no gráfico semanal. Isso aqui é um harami, numa região de contexto interessante, tá? Vamos ficar de olho nisso aí. Suzano, essa aqui, cara, 7% fora o baile. Rompeu média de 20 no gráfico semanal. Abriu o caminho para média de 50 no semanal, o gráfico diário abriu o caminho para média de 200 e o 46,70. Para quem acompanha os vídeos aqui, lembra que eu falei que a gente podia estar vendo aqui o calcanhar de um Okoi. E foi, tá? Então agora esse negócio está com um caminho livre aí para cima.
Vale, sobe 5,20% na semana. Sobe 5,30 hoje. Abriu um gap depois de ter rompido aquela LTB ontem. Lembra que eu falei ontem que abria caminho para média de 100 e tinha uma média de 200 no caminho? Pois é, segurou na média de 200 e no 75, que são fundos anteriores, de novo. E agora fica bem claro aqui que vencer nessa região, média de 100 é o próximo endereço, tá? Semanal saindo um fundo duplo aqui na média de 50. Tá bem interessante esse negócio aqui no semanal, tá? E VEG sobe 3,70 na semana, 1,80 hoje, fora o baile. E nada de novidade, cara. Para quem também acompanha os vídeos de fechamento aqui, na sexta-feira passada, comentei. Não, na sexta não, foi na segunda, né? Que teve o PC de compra alinhado na média de 20, o endereço era 50. Bom, tá indo. Né? Então, belo movimento aí o ativo vem fazendo, tá? Pô, se você tá gostando do vídeo, se você tá aprendendo alguma coisa que está sendo relevante para você, deixa o like, pô. Assim você ajuda a disseminar a palavra do gráfico, né? E vambora. Minerva. Essa teve a operação em opção e eu não quis pegar porque eu quis esperar pullback, fiquei no ponto de ônibus na maior depressão. Cara, o negócio subiu 25% na semana, irmão. 25% é coisa pra cacete. E bom, venceu média de 20 no gráfico semanal, abriu caminho para média de 50. Gráfico diário venceu média de 100, abre caminho para média de 200. O OBV tá modo Tadala e temos aí um short squeeze acontecendo, né? MBRF sobe 19,5 da semana, fechou na máxima, fez pivô no diário e para cima mira 20,60. SLCE, essa foi falado aqui, hein, cara? Essa foi falada. Não dá para dizer que ele foi falado, hein, cara? No mensal foi falado, no semanal foi falado, no diário foi falado. E bom, o resto é história. O papel já tá no alvo de 15,39, indo 16,14, fora o baile. Venceu médias todas no gráfico semanal, afinal está no ambiente de lateralização, média em ambiente de lateralização não serve porra nenhuma. Venceu aí, abre o caminho para 19,20 lá no gráfico semanal. E muito bonito, tá? Muito bonito. CVC também foi falado aqui. Segurou na média de 50 do gráfico diário. Será que agora vai tentar esse pivô aqui alinhado na média de 50? Será? E aí, para isso tem que vencer a média de 100, né? Se vencer 1,76 vai abrir um belo caminho. Olho no lance. Cosan sobe 10. Deixou uma bela trap no gráfico semanal. O gráfico diário venceu a média de 9, foi buscar a média de 20. Se vencer aí, mira lá na média de 100, tá? Então tá bem interessante também. Marco Polo sobe 8,30, tá na média de 50 do gráfico mensal. Gráfico diário, semanal, na verdade, cumpriu o objetivo do 4,25. Blended Candle largou um puta de um martelo nessa região de alvo. E gráfico diário venceu a média de 9, mira média de 20. Então tá bonito, cara. Tá bonito. Assim como Cirela, que está na média de 20 no gráfico semanal. Gráfico semanal está na média de 100, saindo pivô alinhado na média de 100. Gráfico diário saindo de uma deriva, tá? Uma deriva aqui no gráfico diário, né? Um canal de baixo dentro de um movimento de baixa. E se isso aqui for acionado, nós temos um belo potencial para cima. E Duke sobe 7,50. Vem numa região de suporte gráfico semanal. Entrou reação, Blended Candle, temos aí uma senhora trap nessa região dos 7,20, gráfico diário venceu média de 9,20, ainda na aura da média de 20, mas se vencer aí, abre caminho para média de 50 lá em cima, tá? PetroRio já falei, o GP sobe 7, o papel foi bater o 34,80 ali no gráfico diário, tem que vencer aquela região em fechamento, mas no semanal, para quem acompanhou o vídeo da semana passada, lembra do 9,2 de compra e o negócio foi embora, né? Tá mirando 37,60, fora o baile. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero que você tenha aprendido bastante nesse vídeo ao longo dessa semana também. Não esquece de me seguir lá no Twitter, @noalvoluciano. Sempre muito conteúdo legal, cara. Muito conteúdo legal. Sem polêmica, sem loucura. É análise gráfica, quinta série e às vezes um comentário ácido. Então me segue lá que eu tenho certeza que vai agregar bastante para você. Aos amigos do Grupo Fechado, meu muito obrigado por mais essa semana. Que Deus continue nos abençoando, que tenhamos discernimento e sabedoria nas nossas decisões, que assim seja. Um abraço a todos, excelente final de semana. Segunda-feira estamos por aqui. Um abraço, valeu!